Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Saúde Digital, mais um podcast, né? Meu nome é Luciana, eu sou enfermeira. Hoje a gente veio conversar um pouquinho mais, né, sobre a campanha do Setembro Amarelo. Estou com um convidado muito especial aqui hoje. E aí vamos falar sobre um aspecto mais psicológico, da onde buscar ajuda, né, para esses pacientes que a gente tem aí um cuidado especial, aquele paciente que está passando por algum momento mais difícil, né, de tentativa de suicídio. Vamos falar um pouquinho sobre o suicídio hoje. E o meu convidado é o Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo. Oi, tudo bem, Luciana? Eu quero agradecer o convite e parabenizar, inclusive, pela organização dessa temática, né, ser abordada pelo programa. Então, meu nome é Rodrigo Presoto, eu sou psicólogo de formação, sou servidor público municipal, trabalho aqui na Prefeitura de Campinas há 10 anos já. E eu já estive em diferentes serviços, né, de saúde. Atualmente eu estou na coordenação de um serviço de saúde mental que se chama Centro de Convivência e Cooperação Terra das Artes, que fica lá no distrito de Ouro Verde, né, que é um SECO, em que a gente atende público de 0 a 100 anos, né, pessoas que estão com questões de saúde mental ou pessoas da comunidade interessadas pelo que a gente faz. E para mim é um privilégio poder estar aqui, né, para abordar um tema tão importante como o tema que é trabalhado, né, no mês de setembro. A gente sabe que esse tema é um tema que deve ser conversado o ano todo, né, devido às questões que ele aborda, né, a questão do suicídio em si, as questões de prevenção e hoje o que a gente chama de pós-venção, né, que é depois das tentativas como você vai trabalhar, né, em relação à proteção, o cuidado e o fortalecimento da pessoa em sofrimento. E eu sou uma das pessoas que é do partido da gente falar muito sobre, né? Eu sei que tem algumas estratégias que são, de certa forma, a gente não dá visibilidade para algumas situações, né, que a gente considera ter uma preocupação com o efeito, né, que possa ser um efeito dominó, né, de influenciar outras pessoas, mas eu já vi muitas coisas relacionadas à conscientização e informação. Quando a informação chega, em geral, a gente tem muito mais condição de proteger e cuidar e salvar vidas, né? Eu acho que a gente está falando disso, objetivamente. Rodrigo, o que é mais comum da gente ver? É aquela pessoa que, do nada, né, uma pessoa que de convivência normal com os seus amigos, com os seus familiares, uma pessoa que estava sempre sorrindo e, de repente, a gente ouve aí uma notícia que a pessoa se suicidou, tentou suicídio, ou é mais comum aquela pessoa que vem com um histórico de alguma doença mental ou alguma depressão ou algum motivo que algo que tenha acontecido com aquela pessoa e aí essa pessoa fica sem rumo? O que é mais comum assim? Luciana, essa é uma ótima pergunta, né, para a gente poder pensar num pontapé inicial, né, para falar sobre esse assunto. A questão que a gente vê com mais frequência é o segundo exemplo que você deu. A pessoa que vem em sofrimento, né, e que dentro do seu sofrimento ela vai chegando a um estado, né, e uma condição que aquilo se torna tão angustiante e insuportável que aí ela comete a tentativa ou eventualmente o suicídio. Entretanto, como você falou, a gente não pode ignorar circunstâncias que podem estar relacionadas ao primeiro exemplo, porque uma coisa é a pessoa estar convivendo com um tipo de sofrimento e isso ficar nítido, digamos assim, não, nítido acho que não é bem a palavra, mas isso ser percebido pelas pessoas ao redor, a partir das suas atitudes, comportamentos. Então isso é um aspecto que a gente vai percebendo, né, que de alguma maneira há uma questão com aquela pessoa
que já desperta alguma preocupação ou que é identificada, né? Tipo, as pessoas percebem, tipo, aquela pessoa, vejo ela sempre para baixo, percebo que às vezes está mais isolada, você tenta convidar para fazer alguma coisa, a pessoa não quer sair, está sempre, muitas vezes, né, numa posição muito pessimista, né, em relação às coisas que está vivendo. E, então isso é uma coisa. Uma outra coisa é a gente ver, por exemplo, pessoas que, como talvez sejam o primeiro exemplo, né, que tem sofrimento, só que interagem socialmente, né, de uma maneira em que fica difícil para quem está mais próximo perceber que ela está lidando com um tipo de situação tão angustiante que pode levar ela a não ter mais esperança na vida e cometer, por exemplo, um ato suicida, né? A gente tem também situações impulsivas, como a gente já tivemos uma preparação aqui, viu, gente? A gente estava aqui, né, fazendo um aquecimento, melhor dizendo. E aí a gente estava falando também sobre as situações de impulsividade, né? Que algum tipo de situação pode levar a uma tentativa, mas sempre associada a algum tipo de questão que a pessoa está convivendo. Por exemplo, uma pessoa que foi vítima de alguma violência, né? Seja ela violência doméstica, seja ela violência sexual, seja ela algum tipo de violência de intolerância e ódio, preconceito, discriminação. Vou falar alguns, né? Racismo, misoginia, parte das mulheres, né? Que é aquela violência contra as mulheres de ódio, né? Ou LGBTfobia, né? Homofobia, intolerância contra pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, por exemplo, né? Ou pessoas com transtorno mental mesmo, que às vezes enfrentam algum preconceito e discriminação na sociedade. Isso acontece. Então, uma coisa nessas circunstâncias, a pessoa estar vivendo uma situação excepcional que vai fazer com que ela entre em contato de novo com um sofrimento muito grande, que talvez naquele momento possa estar minimamente encaminhado, ela está convivendo. E aí a gente vai olhar para alguns indicadores que podem fazer essa experiência emergir. E aí a gente vai falar, por exemplo, de uso de substâncias ou de situações de outras violências que ela pode sofrer, que pode engatilhar alguma coisa. A gente falou sobre o sofrimento no trabalho também, né? A saúde mental de quem é trabalhadora ou trabalhadora, as condições de trabalho e o que isso pode levar também. Então, o fenômeno, né, suicídio, né, a questão, né, do ato em si suicida, ele pode estar relacionado a muitos aspectos. Então a gente chama ele de multifatorial. Gente, o que é multifatorial? Que tem diversas origens, né, e que pode ser causado de maneiras muitas vezes diferentes da que a gente imagina. E é uma coisa que eu acho sempre muito legal em programas como esse, a gente dizer que tem coisas que são mentira. Por exemplo, aquela história que a gente às vezes vê no dito popular, na conversa, né, do dia a dia, de que tipo, olha, quem tenta não quer fazer, ou quem fica avisando, sabe aquela história do o cão que ladra não morde? Isso não se aplica. Isso é mentira, gente. Então, tipo, a pessoa que está falando que está mal, que pensa em acabar com a própria vida e que o mundo não está fazendo sentido, gente, sinal amarelo ou vermelho ligado na história, assim, porque de fato essas pessoas, percentualmente, são sim as pessoas que mais cometem. Então não tem essa história, né, do dizer a pessoa está querendo chamar a atenção. A gente entende como profissional de saúde, né, que alguma coisa que nos chama a atenção é a pessoa chamando a atenção porque ela precisa de ajuda, não porque ela quer ser o centro de alguma situação ou quer dar uma invertida, como dizem os jovens, né? Ela quer sair de um lugar, né, para ter destaque. Muitas vezes o sofrimento é tanto que a pessoa não tem nem noção, né, e por isso ela está totalmente, às vezes, desesperada, né, e de alguma maneira tentando chamar a atenção, né, pelo fato de estar lidando com alguma coisa que ela não consegue administrar, e isso está trazendo muito sofrimento. Uhum. Rodrigo, acho que outra coisa que eu acho muito assim interessante é o uso das redes sociais agora, né? Então, nas redes sociais está todo mundo muito bem, a vida tá uma maravilha, né? Um mundo cor-de-rosa, tá tudo perfeito. E aí, eu acho que às vezes para algumas famílias ou alguns amigos, talvez seja até um pouco mais difícil, né, da gente descobrir aqueles casos em que a pessoa não dá nenhum sinal assim de falar que eu quero tentar ou eu já fiz alguma coisa, né, que são aquelas pessoas que não conseguem colocar muito para fora o que estão sentindo, né, e tá tudo muito bem na vida social, nas redes sociais, né.
Tem alguma coisa que, assim, por exemplo, os pais, irmão, amigos mais próximos, tem algum sinal de que algo está errado, que a gente possa identificar, né? Que aquela pessoa está precisando de ajuda? Às vezes, Sim. não só relacionado ao suicídio, mas a um quadro de depressão, alguma coisa que a gente possa acender um alerta aí para pedir ajuda? Tem. Acho que é bacana, porque eu acho que eu vou falar das duas coisas. Primeiro, você trazer as redes sociais, acho que obrigado por isso, né? Porque é muito importante a gente poder falar, né? Porque a internet é um grande instrumento de acesso à informação, que a gente, inclusive, né, percebe o quanto que algumas informações hoje são muito mais compartilhadas em relação a orientações importantes na vida para nós em todas as situações. Entretanto, a gente também tem um efeito, né, que é o efeito colateral, e muitas vezes a gente percebe, né, alguns tipos de ações que são consequência de um determinado estilo, né, de vida, que mostra muito mais para padrões sociais de estética, padrões sociais de comportamento, conduta, e que vão trazendo, né, uma realidade que você mesma estava falando quando você estava trazendo a sua reflexão, né, que parece que na fachada é uma coisa, né, mas se a gente tira a capa, por trás tudo está degringolando, indo ladeira abaixo nesse sentido, né? E acho que com as redes sociais isso ganhou uma proporção ainda maior, né? Porque é muito acessível, né? Então vamos, por exemplo, né, o celular aqui, falar assim, hoje está na palma da mão das pessoas, né? E a gente percebe que esse acesso indiscriminado, né, faz com que as pessoas consumam conteúdos que nem sempre estão preocupados com o bem-estar das pessoas, mas muito baseado na popularização de quem produz esse conteúdo, né? Então, quanto mais popularidade algumas pessoas têm, a gente começa a ter, digamos assim, uma fatia, né, de mercado que vai ser utilizado para a divulgação de conteúdos, né, pelas redes sociais, e que vão estar reforçando, por exemplo, o que a gente chama de estereótipos, né, de gênero, e aí falando, né, dos papéis e das formas como a gente tem que viver. Que, quando a gente pensa na experiência individual, um aspecto que é muito importante é a gente entender que a vida nas redes sociais e a vida virtual, ela não deve estar acima da vida real, do concreto, do cotidiano, da gente aqui trocando ideia, né, da interação social que a gente tem em qualquer lugar, né? A gente sabe que alguns grupos de pessoas, né, muitas vezes conseguem se expressar melhor quando estão sós, né? Então, por exemplo, em saúde mental, eu já atendi muitas pessoas, né, que relatam algum tipo de sofrimento, né, por se perceber na vida uma pessoa extremamente tímida, né? E isso, com o passar do tempo, ia gerando consequências para a pessoa, tanto do ponto de vista, né, dela não conseguir fazer coisas que precisava, porque tinha muita dificuldade, né, em interagir socialmente, falar muitas vezes, conseguir pedir, e outras questões, né, que é, de certa maneira, a pessoa ir sendo deixada de lado, digamos assim, socialmente, né? Então, quando a gente pensa a possibilidade das redes sociais, acho que uma das ideias, inclusive, para pensar comunidades como a gente tem, né, das redes que a gente tem aí, não preciso nem nomear, a gente está todo mundo na cabeça, a gente tem também uma alternativa, que é como é que eu consigo agenciar as pessoas se conhecerem melhor, né? Ou as pessoas terem algum tipo de interação. Porque eu também já vi muitas situações em redes sociais muito interessantes. Pessoas que conhecem pessoas legais, pessoas que se sentem sozinhas, mas têm amigas e amigos que são amigos e amigas de outros lugares. E aí uma coisa é tipo, mas a pessoa é uma amiga e mora em outro estado ou até em outro país. Isso é uma amiga? Gente, eu já vi situações que sim, que eram amizades tão sinceras, falando inclusive do nosso tema, que a única pessoa com quem a pessoa que eu, por exemplo, estava atendendo conseguia falar sobre algumas coisas, fora o atendimento que estava comigo, era com uma amiga, um amigo virtual, que falava sobre, tipo, olha, o sofrimento que você está vivendo, já passei, procura tal pessoa, parará. E é muito interessante e sincero a gente ter esse potencial. Mas, por outro lado, a gente também convive com essa questão nas redes sociais da gente estar sempre
ter que estar mais do que bem, né? A gente não compartilhar, às vezes, questões da vida real. Eu acho que tem alguns movimentos de alguns produtores de conteúdos muito interessantes que vão falando desde o corpo real, sabe aquela história? Tipo, nós temos gordurinha aqui, né? Nós temos questões relacionadas ao próprio cabelo, a nossa aparência, né? A gente se sentir bem no corpo que está, né, até na perspectiva, né, porque uma das questões de violência também é a gordofobia. Então, falando sobre padrões estéticos, né, a gente vai olhar questões que estão relacionadas a raça, classe e gênero, né, que vão desde as questões, né, como é que a gente tem circulação de informação que seja representativa dos diferentes grupos sociais que a gente tem na sociedade, né, e ao mesmo tempo, né, que busque conversar com a gente de alguma maneira em que eu me sinta representado ou identificado, né? Da forma como eu sou, da forma como eu falo, da forma como eu me visto, me comporto, né? E por outro lado, como é que a gente vai pensando, e aí você falou sobre o papel, né, das famílias, por exemplo, né? No uso que se faz, e aí eu vou trazer família e rede de apoio, pode ser assim? Porque eu acho que é uma coisa legal, né? Porque às vezes nem sempre a minha principal fonte de apoio é minha família, isso acontece em algumas situações, né? Então, às vezes, quem vai mais me ajudar é um amigo, uma amiga, uma pessoa distante, ou uma tia, um tio, tipo, ou alguém que de certa forma identifique, muitas vezes professoras, professores, ou alguém de algum lugar com quem eu convivo. Eu fui durante muito tempo membro de uma associação de usuários, familiares e amigos, né, trabalhadores, profissionais em saúde mental. E eu lembro que às vezes a gente tinha conversas que eram conversas assim bem objetivas, né, porque parte das pessoas que conviviam na associação falava sobre conviver com algum tipo de ideação suicida, às vezes de querer morrer, né? Tinham pessoas que tinham uma experiência como as pessoas com esquizofrenia que ouvem algum tipo de voz mental que as outras pessoas não veem e que às vezes se sentem, dependendo de onde falam sobre isso, com muito constrangimento, porque as pessoas veem isso com maus olhos e que podem associar questões que não estão relacionadas à experiência da pessoa. Mas muitas vezes as pessoas, né, que estão convivendo com o sofrimento ouvem vozes, né, e tem coisas que estão só na experiência deles que é difícil. Se a gente não vive um mundo acolhedor, né, as pessoas não vão falar sobre isso, né? E aí eu lembro que a gente às vezes fazia umas rodas assim e falava, quando você está precisando de ajuda, quem que é a primeira pessoa que você fala? E mais de uma pessoa às vezes falava assim, tipo, olha, tem uma pessoa no comércio que eu vou comprar pão de manhã, ou tipo, o mercado que eu frequento, algum lugar, que é uma pessoa que me ouve, que eu gosto de falar com ela. Mas você acha que se você estiver num aperto, essa pessoa te ajuda? Eu acho. Então, para pensar, né, uma questão super importante, né? E aí quando a gente olha para os exemplos assim mais das famílias, né, um aspecto importante é a gente minimamente ter algum tipo de vigilância, né, sobre o tempo de uso das redes sociais, né? Se a gente está falando de um jovem, quanto tempo essa pessoa está fazendo uso, né, por dia, né? Como é que tá os relacionamentos dela, né, fora os relacionamentos em rede social, né? Ela convive em outros espaços, realiza outras atividades que não só aquelas que são consideradas atividades virtuais, né? E atitudes e comportamentos, né? Quando a gente para e vê pessoas que ficam extremamente restritas, por exemplo, isoladas, sozinhas, muitas vezes muito irritadas, ou com muita dificuldade de fazer coisas que podem ser consideradas coisas que a gente vai aprendendo naturalmente a fazer, né? Devido às etapas da vida. Conforme a vida vai passando, a gente vai adquirindo mais responsabilidades, né? Então, quando a gente vê pessoas que têm muita angústia em realizar alguma coisa, tem alguns sinais que a gente vai monitorando, né? E acho que tem coisas que são importantes, às vezes ver o que a pessoa ouve. Então, a pessoa ouve música, que tipo de música que ela ouve, né? Ela assiste filmes, que tipo de filmes ela acessa? Ela assiste, ela lê, tipo, ela se relaciona, quando ela está se relacionando, que tipo de brincadeiras, coisas ela fala. Então, são coisas importantes para a gente ir tendo atenção, né, sobre isso. E aí quando eu lembro sempre daquele exemplo que você falou, tipo, e aquela exceção da pessoa que às vezes não aparenta e de repente acontece. Mas, no geral, sempre tem alguns comportamentos que começam a acontecer de forma meio diferente daquilo que seria, digamos assim, uma rotina para alguém que não está convivendo com algum tipo de sofrimento tão intenso, né? E aí, uma das coisas que eu me lembro também, né, que é muito importante, é a gente falar sobre a forma como a gente entende os papéis sociais na vida, né? Que é, por exemplo,
que é esperado, né, de uma pessoa do gênero masculino, feminino, pessoa LGBT, pessoa negra, pessoa indígena, que tipo de manifestações culturais, sociais é esperado, né? Então tem alguns que são os estereótipos de papéis de gênero, né? Então um dos exemplos que a gente pode mencionar é porque muitas vezes a gente percebe o grupo masculino estando mais vulnerável em maior número, digamos assim, né, de pessoas que cometem suicídio. Em geral, a gente tem um tipo, né, de forma de ser e se comportar do ser masculino, né, que os coloca, né, dentro de uma zona em que tem que transparecer, aparentar, muita segurança, no geral, algum tipo de relação quase que meio que indestrutível, sabe? O sujeito que não chora, que não se queixa, que está sempre otimista, que é a figura que vai prover grana para casa, vai trazer sustentar esse tipo de coisa, né? Apesar da gente ter já um investimento muito grande, né, da gente discutir, e aí vou chamar de masculinidade, né, essa relação entre o perfil masculino ou ser homem, né, como é ser homem no mundo, né, os tipos de comportamento, a gente ainda percebe que quando a gente fala de campanhas, né, de prevenção e cuidado, a gente percebe que a gente acessa muito mais as mulheres do que os homens. As mulheres se cuidam mais. Por outro lado, a gente também, né, falando dessa questão, assim, então o que acontece com os homens, né, nessa situação da impulsividade que alguns são levados a cometer, né, principalmente muitas vezes os homens mais jovens ou aqueles que em idade, digamos assim, que a gente percebe, né, que as pessoas estão trabalhando, né, acabam convivendo com situações em que os levam a entrar num sofrimento mais agudo, quando a questão econômica, né, está com problema social, relacionamentos com mais dificuldade em tolerar a frustração, né? E por outro lado, a gente vê também o grupo das mulheres, né, em relação a um grupo que sofre muita violência, né? E essa dimensão do sofrer a violência, né, pode ser de diferentes ordens. Uma coisa é a violência direcionada, né? Então a gente vai falar das questões de gênero, né? Tipo a violência doméstica normalmente, né, que pode estar dentro do contexto social ou familiar, né? Algum tipo de violência pode ser verbal, psicológica, sexual, física, né, e patrimonial, que é aquelas que estão previstas, por exemplo, na Lei Maria da Penha, mas também a gente vai falar de um aspecto simbólico, né? Como é que é a vida da mulher que vive em dupla, tripla jornada, né? Que é trabalhadora, que é referência, a principal referência para a família, digamos assim, nos cuidados, por exemplo, de filhos ou do relacionamento, e tem uma cobrança sobre isso, e as atividades domésticas, né? E além de tudo, essa cobrança social, estética da aparência, né? De estar ou se enquadrar de alguma maneira, né? Dentro de um grupo, que aí quando a gente fala das redes sociais, a gente muitas vezes tem um tipo de concorrência desleal. Não é noticiado, né, que parte daquelas pessoas que divulgam, né, os seus perfis vive disso. E que muitas vezes tem um grupo de profissionais a quem ela está acessando, né, para que ela trabalhe aspectos da sua aparência, né, e que infelizmente no discurso ela diga tipo, olha, não é difícil de você acessar o que eu acesso, mas na prática a gente sabe que é bem difícil, muitas vezes quase impossível, né, para grande maioria da população viver uma vida como essa que é noticiada, né, só lazer, bem-estar, né. Há um tempo atrás a gente teve até na área da saúde mental, foi um momento assim que eu achei de uma discussão que não nos fortaleceu na vida, pensando assim, vida real, humanidade, relação com as pessoas. Eu lembro que um pesquisador, né, da área de medicina falou do consumo de remedicações, né? E aí ele trazia um aspecto, né, que foi muito contestado na época, que algumas medicações deveriam servir para, se a gente está bem, a gente ficar mais do que bem. Como se a tristeza não fosse parte da nossa vida, como estar um dia de mau humor não fosse uma dimensão do nosso cotidiano, e como é que a gente trabalha as relações sociais, né, para a gente conseguir conviver com os diferentes momentos da nossa vida, né, para a gente não ter que recorrer muitas vezes a um tipo de substância, né, que é o que pode ser por prescrição, né, se eu estou fazendo tratamento e tem uma identificação em relação a isso, mas a gente também vê um consumo relacionado a um tipo de, e aí vou chamar assim, ó, tipo um tipo de amortecimento da vida real, assim, sabe? Tipo, eu tô convivendo com situações extremamente difíceis no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida afetiva conjugal, né? Nos meus relacionamentos, em outros aspectos da minha vida, mas parece que eu não tenho espaço para falar sobre isso, ou isso não é uma parte da vida em sociedade, né?
E aí a gente vai colocar nesse lugar o lugar de uma medicação, né? Então, olha, toma essa medicação aqui, porque daí você vai estar sempre bem. Como assim, né? Às vezes, quando a gente vê pessoas que têm jornadas de trabalho muito extensas, a saúde mental, e aí, consequentemente, aspectos que podem gerar comportamentos suicidas, é considerada a primeira causa no mundo de afastamento do trabalho. Primeiro, né? E quando a gente olha para os orçamentos do mundo, não só de países como o nosso, o Brasil, mas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, a gente não tem estimativas, né, que sejam para além de 5% do orçamento, por exemplo, da saúde, né, o orçamento municipal que seja de investimento para isso. Quando a gente está falando de um problema que as questões de saúde mental podem atingir até 25% da população, com 5% de investimento. Então, esse é um aspecto que a gente vai tentando trabalhar, e aí quando a gente olha para as questões relacionadas ao suicídio, né, que de certa forma é a gente olhar para situações em que é tão difícil para a pessoa continuar acreditando que é possível viver nesse mundo, que aquilo passa a ser uma possibilidade, né? E aí uma possibilidade não no sentido de tipo, olha, né, a pessoa está sendo fraca, a pessoa está sendo covarde, pelo contrário, assim, há situações em que os relatos são, tipo, olha, né, eu não quero que isso aconteça, mas tem momentos que eu estou vendo algo tão insuportável que parece uma possibilidade, e aí eu quero conversar com alguém, eu quero falar sobre isso. A gente tem até, inclusive, um trabalho realizado pelo CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu acho bem interessante, né, que são os disques, né, por telefone, que as pessoas podem conversar com alguém em momentos de extremo sofrimento. E funciona também, assim, né, para algumas situações, né. Lógico que a gente vai depois falar um pouco sobre a rede de atendimento que a gente tem, mas há situações em que a gente precisa pensar que a gente tenha que ter uma diversidade de acesso e possibilidade para as pessoas, para elas terem com quem contar. Na linha da história do rapaz, né? Tipo, às vezes eu converso com o cara do supermercado, tipo, mas ter com quem contar é minimamente identificar que em algum lugar eu posso ser acolhida ou acolhido para poder falar do que eu estou vivendo. Falando assim um pouco de uma questão de gênero, e aqui eu só quero tentar identificar. É mais fácil a mulher falar, procurar ajuda, ou o homem? Olha, e aí falando dessa questão, assim, a gente vê índices percentuais, assim, é mais fácil as mulheres procuram mais atendimento. E aí acho que tem alguns aspectos, né? Eu estava aqui contando um pouco, né, dessa imagem que se constrói, por exemplo, né, do ser masculino, né? Mas tem uma dimensão do acesso às mulheres que também está relacionado a aspectos relacionados à sororidade, né, delas compartilharem mais entre elas elementos que são importantes e que identificam estratégias de cuidado e de apoio umas com as outras, né? E, no geral, um incentivo maior. Muitas vezes até por aspectos preventivos, né? Relacionados a, por exemplo, quando uma mulher entra na puberdade, então tem uma necessidade de um acesso, né? Que seja ao profissional que é, por exemplo, ginecologista, né? Ou alguns exames periódicos que são mais... E aí há uma cobrança social, né? Para que as mulheres façam com maior frequência, né? E aí, nesse sentido, essa imagem que se constrói, né, do ser masculino, que é, de certa forma, que tem dificuldade em entrar com o próprio sofrimento, ou que muitas vezes postergue o seu cuidado, muitas vezes, em benefício, né, de investir, por exemplo, no cuidado de outras pessoas, desse lugar do provimento do provedor, do ter que honrar determinadas expectativas que se tem sobre ele. Então, quando falar, por exemplo, jornadas de hora extra, né, que é uma questão, né, que a gente pode falar sobre as condições de trabalho, né, então é um aspecto, né, como é que eu consigo falar, assim, tipo, não é uma coisa que não me interessa, muitas vezes ter um rendimento complementar à minha renda básica, né, mas tem uma hora que pode ser algo que seja prejudicial à minha saúde, né? E aí esse é um aspecto, né? Então... E as mulheres frequentando até mais, né? Um centro de saúde, por exemplo, elas passando por, não só o ginecologista, né? Mas passando por outras áreas também, desse autocuidado,
algum profissional de saúde também pode perceber, né, alguma Exatamente, situação e Luciana, encaminhar, com né? certeza. E assim, no boletim epidemiológico já diz, né, quarta principal causa de morte entre 20 e 29 anos, sexo masculino, né? Então, percebo assim que existe uma dificuldade maior assim em lidar com a questão da saúde, né? Seja física ou mental, porque a física realmente o homem tem mais dificuldade, né, de ir até um centro de saúde, de falar sobre esse seu problema físico, né? E aí, então isso eu já imaginava que, né, pudesse se ampliar aí também para a saúde mental, né? Dessa Sim. maior dificuldade de procurar ajuda, né? É verdade. E tem um aspecto que você falou que é bem interessante, né? Que muitas vezes a maioria, por exemplo, das mulheres pode estar em serviços de saúde e atendimento para acompanhar outros familiares, o que é menos frequente entre os homens. Hoje a gente percebe algumas mudanças, né, nesse perfil. A gente percebe, por exemplo, homens que tem alguma relação com o familiar ou pais, né, que vão com mais frequência, mas ainda é muito inferior, né, ao número de mulheres. Então, se ter contato com profissionais e informação faz com que a gente consiga também identificar na gente, ou como você falou, que é um exemplo muito interessante. Às vezes você está atendendo alguém, tipo, a pessoa chegou para procurar ajuda para um familiar, mas quando a pessoa fala, você percebe que a pessoa também está em sofrimento, né? E em geral, nós profissionais, né, ou qualquer pessoa que está lidando, a gente está falando do aspecto familiar, às vezes a pessoa é cuidadora ou cuidadora, vamos falar, né, de situações assim, né? Eu convivo, inclusive, porque eu tenho na minha família, né, pessoas que são cuidadoras e que houve uma mudança na vida para cuidar de um familiar. A gente tem a nossa estratégia, né, de fortalecimento, mas sim, acontece. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas que eram cuidadoras de pessoas idosas ou pessoas com alguma sequela, consequência de algum problema de saúde que parou a vida. Né? Parou a vida, digamos, que tinha organizada de uma maneira diferente em função de se tornar uma pessoa cuidadora, né? E aí, o que pensa nessa pessoa, né? E aí, dei esse exemplo para falar de, às vezes, situações que a pessoa chega para o atendimento em função do familiar que cuida. Mas a gente muitas vezes percebe, tipo, olha, aquela pessoa que é cuidadora, ela realmente está precisando de muita ajuda também, né? E aí a gente vai pensando possibilidades e sim, essas situações de desesperança, por que isso tem a ver com a questão do suicídio que a gente está falando? Tem muito a ver, né? Porque a produção de sentido na vida, a gente percebe que é algo que é uma força, que é como se fosse um pilar para a gente conseguir ter sustentação para enfrentar os nossos desafios, né? E que muitas vezes, lembra daquela história que eu estava falando, tipo, o que faz a pessoa achar mais interessante viver do que não viver, né? Esse é um aspecto importante, a pessoa ter um conjunto de coisas que ela faz no dia a dia que ela se identifica, que pode ser tanto atividade física, que pode ser alimentação, momentos de lazer, bem-estar que a pessoa identifique. Teve um tempo que eu fazia um grupo de mulheres maravilhoso, que eu tive oportunidade na vida, né? Quando eu trabalhei no centro de saúde, na atenção básica, né? Legal falar no postinho, galera. Isso aí. É centro de saúde, estratégia de saúde da família, mas muitas vezes no popular é muito interessante, porque daí você trabalhava onde? Às vezes eu falava centro de saúde, atenção básica, eu falava no posto. Ah, no postinho de saúde, então. Então é uma coisa que a gente dialoga muito, não é nenhum sacrilégio, né? Acho que pelo contrário, é bem interessante a gente se apropriar da nossa cultura. Mas eu lembro que a gente fez uma roda um dia com as mulheres, da gente falar só sobre o que te faz bem na vida. E era muito legal a forma como as pessoas compartilhavam, assim, sabe? Tipo, olha, quando eu tô mal, tem uma comadre minha que mora 2 casas, sei lá, eu fervo uma água, faço um café, vou na casa dela pra gente bater um papinho. Tipo, outra, jardim, adoro jardim e tal, né? Gosto de fazer isso, caminhadas, né? Tipo, que coisas que ajudam, tipo, às vezes eu gosto de ficar quietinho um tempo em casa, né, daí vou, põe uma música, e aí se a gente for pensar, por exemplo, isso eu tava falando de grupo de mulheres, ocorre também no conjunto do gênero masculino, também, né, então tem um grupo que ainda a gente não mencionou, por exemplo, que é a população LGBT. Durante bastante tempo eu trabalhei num serviço especializado para atendimento de pessoas trans e travesti, e dentro dessa população, os índices de suicídio, tentativa de suicídio e saúde mental entre 3 e 4 vezes maior do que na população que não é LGBT, né? Pessoas heterossexuais, né? Então, pessoas lésbicas, gays, trans, travesti, bissexuais têm um risco
3 a 4 vezes maior, né? De, por exemplo, cometer suicídio e também de conviver com transtornos mentais. E aí as violências têm tem um papel muito importante, né, no sofrimento produzido para essa população. Mas, por exemplo, é a mesma coisa que a gente vai pensar. Então, nesse serviço a gente fazia rodas para conversar. Que estratégias são importantes na vida, né, de alguém para conseguir enfrentar, por exemplo, o seu sofrimento, né? Então, tipo, olha, fui na vida inteira, desde que me entendo por gente, discriminado na escola, né? Então, falando sobre isso, é uma questão, né, para pessoas LGBTs e outras pessoas que não são LGBTs, mas é muito importante. Então, você está vivendo uma situação de preconceito, discriminação, sofrimento na escola, como é que eu me fortaleço? Uma coisa é, eu identifico que tem uma pessoa que me ajuda, que eu posso conversar, que é uma professora, às vezes uma mediadora, alguém da direção, ou são meus pares, digamos assim, meus colegas, meus amigos, amigas que me ajudam, né? Tem algumas situações especiais que eu tenho que tomar algum tipo de cuidado, né? Então, por exemplo, muitas pessoas LGBT falavam de violências que sofriam indo ao banheiro. Tipo, vai ao banheiro e tal, de repente entra um grupo preconceituoso, gente que odeia a gente mesmo, assim, e agride. Tipo, então, a gente teve que ter uma conversa, inclusive, sobre isso. Como é que a gente faz para se proteger nessas situações, né? E aí foi muito interessante. Então, isso é uma estratégia de fortalecimento, né? Já tive grupo com homens, né? Recentemente eu estava falando sobre esse grupo, né? Inclusive, que tem muito potencial, né? Para cometimento de atos suicidas. Em que a gente pôde falar sobre isso também, assim, tipo, olha, como é que tipo, o homem perceber que tá com dificuldade, né? Então, a pessoa que lidou com muitas situações de emprego, que tem um comportamento explosivo e que acabou tendo muitas vezes frustrações porque foi demitido ou porque a forma como foi ensinada a reagir nessas situações é uma forma meio que tipo, tenho que demonstrar força. Mas como é que a gente demonstra força sem ser agressivo, violento, né? Como é que eu consigo tolerar também as possibilidades das coisas diferentes que acontecem, né? Então, conversar sobre isso. E aí, o que você faz em relação eu gosto de ouvir rádio, né? Tem uma pessoa maravilhosa que eu conheço, assim, que ele gosta de fazer algumas coisas que dão sentido para ele. Olha, eu gosto de ter espaços para conversar, né? Às vezes, mas é muito difícil falar muitas vezes, né? Eu não sinto que tem uma abertura para falar sobre um sofrimento. Os homens falam muito do que a gente chama de broderagem, assim, né? Que é um tipo de, e aí, mano, você tá bem? Como é que é? Tal. Que é um tipo de conversa, né? Que ela é bem superficial e fala pouco, né? Das dificuldades que a pessoa tá vivendo, né? Então, esse é um aspecto importante. Como é que a gente passa essa barreira, né? Pensar em toda a população. Já vi situações, por exemplo, da saúde mental da população negra, né? Então, alguém que é vítima frequente de racismo, né? E o impacto que isso que tem para a cabeça e para o corpo, para a saúde, e situações que isso pode se transformar num gatilho, né? Que leva a pessoa a um ato impulsivo, né? Por conta, inclusive, da violência racista que sofre. Então, como é que a gente pensa o cuidado? Porque esses fatores que levam ao suicídio, eles de fato são muito diversos, né? E aí esse aspecto da gente trazer a conversa para o centro é muito interessante, porque a gente pode não ser só afetado pela necessidade de falar quando a pior situação acontece. Por isso que é legal, inclusive por isso a importância, né, do programa, a gente está aqui conversando. Rodrigo, assim, na rede municipal de Campinas, por onde eu peço ajuda? Se a gente for falar nessa rede, né? Eu devo primeiro procurar o posto, o centro de saúde, alguma unidade referenciada, específica, ou o hospital. Quem que eu devo procurar essa rede de apoio? O que a gente tem aí de disponível para essa ajuda? Obrigado, Luciana. Acho que essa é uma pergunta importante, né, pra gente falar, inclusive, né? Sou trabalhador do SUS, defendo o SUS, então acho que é muito importante. Situações como a gente está falando podem ter diferentes momentos, né? Então, para isso, a gente tem que ter um conjunto de serviços, que a gente chama rede de serviços, né, organizado. A gente tem desde o centro de saúde, né, o posto, como eu estava dando um exemplo. A gente tem serviços especializados, que na saúde mental são os chamados CAPs, né? E se alguém vê isso em outra cidade, pode ser que lá tem um ambulatório de saúde mental, ou que o CAPS tem outro nome, mas sempre vai ter uma identificação do serviço especializado de saúde mental, né? A rede de urgência e emergência, né? E depois eu vou dar um exemplo assim, de situações que não necessariamente você está num serviço que seja referência para isso, mas acontece, né, de ser o serviço que vai identificar o seu sofrimento, né? Que pode ser desse tipo, né? Então, por exemplo, alguém que está passando por situações que são desse tipo, é muito importante, né, ter consciência de algumas coisas. Primeiro, os serviços do tipo CAPS que a gente tem na cidade e a urgência e emergência são serviços que atende de porta aberta, né? O CAPS tem atendimentos agendados também, mas
todo dia que ele está funcionando, ele tem que ter, nos períodos que ele está aberto, profissionais de plantão para receber alguém que chega, sabe? Então, por exemplo, alguém está convivendo com uma ideação suicida extremamente intensa, né? E você está ouvindo na cabeça coisas, você está num momento de angústia, né? Tá muito difícil. Tem pessoas que já chegam num esquema assim de pensar em comprar coisas, tipo, né, para cometer, inclusive. E aí a gente, inclusive, é o sinal de alerta máximo, né? Porque a gente percebe que a pessoa está mal, está deprimida às vezes, né? Ou desesperançosa, pessimista, e além de tudo, tá com atitude para fazer alguma coisa que já seja planejada. Uau, ligou todos os sinais, né? Então isso pode acontecer em qualquer lugar da nossa rede. Esses dois que eu falei, os CAPs, o Serviço de Urgência e Emergência, os de urgência e emergência é legal falar, gente. Pronto-socorro, pronto atendimento, SAMU, né, que é o serviço de atendimento móvel de urgência, né, são serviços que a gente pode acessar, né, muitas vezes eu já passei por situações, por exemplo, de precisar ligar para o SAMU e que a ambulância não foi necessária para minha situação, mas eu pedi uma orientação, uma conversa em relação a isso, né, tipo até de uma situação que eu vivi, pessoal, né, de uma pessoa com quem eu convivi, que eu cometeu uma tentativa e eu precisei buscar a rede de apoio, tive que ligar e para onde eu vou, assim, tipo, e olha, leva para tal lugar, qual é a situação, a pessoa está consciente, não consciente. Então tem situações, porque às vezes a gente pode encontrar alguém inconsciente, né? E aí quando a pessoa está inconsciente, para a gente ter uma avaliação, o serviço de urgência chega muito rápido, né? Porque é uma situação uma das situações de emergência zero, né? Que você diz. Tipo, uma emergência médica. Exatamente, que precisa ter alguém com condição de avaliar e para saber quais são os próximos passos. E essa parte da chegada no pronto-socorro, muitas vezes, porque, por exemplo, como eu trabalhei na atenção básica, muitas vezes eu atendia pessoas que primeiro chegavam no pronto-socorro, né, para buscar um atendimento de urgência, e que podia ser por já ter feito uma tentativa de suicídio. E aí, gente, todas as pessoas que estão passando isso, não é motivo de vergonha, não é motivo de constrangimento, procura. Se alguém, de certa forma, se demonstrar insensível ao que você está dizendo, insista, né? Busque apoio com alguém que você conheça, inclusive para te fortalecer, porque às vezes no momento que a gente está bem mal, a gente pode estar mal e com dificuldade de dizer o que a gente está sentindo, infelizmente. Então é muito importante a gente pensar em algumas coisas como isso. E aí, a partir disso, muitas vezes o serviço de emergência ele encaminha para outros lugares. Pode vir para o centro de saúde, pode ir para o CAPS, para a pessoa continuar o seu tratamento, porque a urgência é aquele momento mais pontual, circunstancial, pode ser que encaminhe para a rede hospitalar, que aí vai entrar num acompanhamento que seja permanência em internação para cuidados, ou pode ser até internação em saúde mental, que a gente também tem na cidade, né, que funciona lá no Hospital Ouro Verde, e tem fora da rede municipal, mas tem o hospital de referência aqui, que é o Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, esse aspecto é um aspecto que tem que ser pensado. Dos centros de saúde que a gente estava falando, né, ele também tem que ser um lugar que as pessoas consigam falar sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa já está convivendo, como a gente estava conversando um pouquinho no nosso aquecimento, né, com algum tipo de sofrimento. E aquilo está incomodando. A pessoa, tipo, não está numa situação que chegue a pensar, né, em suicídio, mas está sofrendo, né? E isso tem que ter possibilidade, não pode ser desconsiderado na vida, né? Então, muitas vezes a pessoa vai conseguir falar numa consulta de rotina, que está passando para fazer exames, ou às vezes até em vacinação pedir informação, né? Ou muitas vezes a maioria dos centros de saúde aqui de Campinas, né, todos eles quase, tem o que a gente chama de acolhimento, né, que você pode ir, que tem momentos do dia, né, em que vai ter profissionais disponíveis para te ouvir em relação a uma queixa, que é uma queixa ali identificada como importante. Lógico que a gente convive muitas vezes no SUS, né, com a nossa defasagem ainda da nossa capacidade instalada, né? A gente ter mais necessidade e pessoas com necessidade de usar do que o tamanho dos serviços e a rede de serviços que a gente tem. Entretanto, a gente tem melhorado isso, né? A gente tem buscado alternativas, então buscar sempre o SUS eu acho extremamente importante. Inclusive, dentro da saúde mental, eu sou um grande defensor do SUS, porque e tem os modelos mais avançados de acompanhamento das pessoas. Consultas multiprofissionais, acompanhamento com medicação, às vezes encaminhamento para outros serviços, né? Então, falamos, do posto, né? Falamos do CAPS, falando da urgência e emergência. E aí o exemplo que eu queria não deixar de dar é aquele que pode acontecer numa situação que pode não ter a ver com eu levar essa queixa.
lembra daquelas questões que você estava falando sobre como é que a gente vai percebendo? Uma coisa que eu esqueci de falar é o autocuidado. Sabe aquilo que a gente olha pra gente mesmo e fala, tipo, sei lá, hoje tenho que fazer o bigode, né? Tenho o cabelo, como eu tô me apresentando, né? Tipo, a roupa que eu uso. Não significa que a gente tem que entrar, digamos assim, num tipo de comportamento padrão de conduta, todo mundo tem que se vestir do mesmo jeito e tal. Mas a gente percebe que quando a gente está em condições melhores de saúde, a gente cuida, né? A gente cuida da nossa higiene, a gente cuida da nossa aparência, né? E aí não numa dimensão padrão, porque cada pessoa pode ter a sua aparência a melhor maneira que se entende, né? De usar e se vestir, né? A aparência do corpo, cabelo, enfim. Mas é uma questão que a gente percebe quando alguém está abandonando o seu cuidado, né? Quando alguém está não tomando conta, né, de algumas coisas que a gente entende que são importantes, que é desde escovar o dente, de repente o cabelo, né, minimamente tomar banho, a gente está falando de coisas assim, né? Mudar, eu acho que a mudança, né, de um comportamento, não só com aspecto físico, né, mas uma mudança brusca aí, né, seja em qualquer área da sua vida, ela causa um certo alerta para a gente tentar ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? Uma pessoa que era super estudiosa, tirava sempre boas notas na escola e que de repente, né? Aconteceu. Não sei, não está estudando mais, uma pessoa que sempre saía, se divertia, né? Não sai mais, né? Eu acho que isso é um alerta aí, porque tem alguma coisa acontecendo e às vezes a pessoa não está conseguindo falar, né? Se expressar. Isso, e aí por isso aquele exemplo que eu queria dar agora, porque muitas vezes a pessoa pode estar num atendimento de fisioterapia. E é legal, assim, a gente fala para a população em geral, pra gente, mas também falar para os profissionais, né? Que às vezes a pessoa pode estar num atendimento com dentista, né? De odontologia. Pode estar num outro atendimento, fonoaudiologia, né? Que tem, ou algum outro tipo de cuidado que esteja fazendo no serviço de saúde, às vezes até no atendimento, por exemplo, ginecológico, obstétrico, né? Como é que a gente olha, por exemplo, as mulheres gestantes que podem passar por processos depressivos durante a gestação e pós-parto, né? Que inclusive é muito mais divulgado, reconhecido motivo de afastamento. Tem melhorado o cuidado, né, em relação a isso. Mas muitas vezes a pessoa pode estar... E eu vejo muitos colegas profissionais, em vários momentos já disse, às vezes a melhor relação da pessoa era com o dentista, né? Ela conseguia falar lá. E aí, qual é a sacada do profissional? Entender que aquela pessoa precisava de cuidado odontológico, né? Que bom que ela está indo. Mas, por outro lado, ela também precisava de algum outro apoio, né? Às vezes está indo ou está lidando com alguém, por exemplo. E é muito comum a gente ver isso, né? Em homens, né, com mais de 40 anos, mas mulheres também, né? Pessoas que sofrem algum tipo de transtorno ou algum tipo de problema de saúde física, né, que pode ser do tipo um AVC, né? Na minha cidade, quando pequenininha, a gente chamava de derrame, né? Mas um tipo de AVC e a pessoa vai ter uma sequela para a vida, né? E isso também tem que ser considerado, porque pode ser que, em princípio, o primeiro atendimento que a pessoa vai receber não é de um profissional da psicologia ou um profissional de saúde mental ou algum profissional que pode ser de medicina, enfermagem, qualquer profissional, terapeuta ocupacional, que vai de alguma maneira estar atento a isso. Pode ser que seja uma questão mais de saúde física, mas aí a gente vai percebendo esses sinais que a gente está conversando aqui, né? A pessoa está totalmente desmotivada para fazer qualquer tipo de atividade da sua recuperação, ela já não se sente útil ou válida para qualquer coisa que seja possível na vida, né? E isso vai trazendo, né, um cenário que vai agravando o processo, né? A gente está de sintomas depressivos, né, mais de mal-estar, de sofrimento, que pode fazer com que a pessoa cometa algum tipo de ato suicida. Até a perda de pessoas e familiares. É muito importante a gente olhar para o luto, né? A pessoa perdeu, tipo, uma companheira, um companheiro da vida. Como é isso? A pessoa teve uma perda familiar do tipo pai, mãe, irmãos. Que circunstâncias foram, né? Uma coisa é a gente falar que tem que medicar logo que a pessoa acontece isso, né? Como se não tivesse sofrimento, não tivesse tristeza e o luto não fosse algo que a gente vai elaborando. Porque acho que essa é uma questão, né? Mas uma outra coisa é a pessoa ter o direito de poder falar e conversar, às vezes com familiares, pessoas próximas, mas às vezes num lugar, né, de cuidado, em que ela possa falar, tipo, olha, já passou 2 anos, mas eu não consegui recomeçar.
né? Ainda está muito difícil para mim, não enxergo motivo, né? Sem aquela pessoa, né? Então, ou a perda daquela pessoa me afetou demais, né? Então tem aspectos que a gente vai pensando, né, sobre como é que a gente vai conseguindo pensar na dimensão do cuidado, e que pode acontecer em qualquer situação, levando em consideração o cuidado de saúde. Que aí a gente vai ter aquela rede padrão, né, centro de saúde, serviços especializados. Aí os CAPs, gente, a gente tem o álcool e drogas, né, que é para atendimento a pessoas usuárias problemáticas de álcool e outras drogas, o infanto-juvenil, que é o CAPS-J, né? E a gente tem também o CAPS, que a gente chama CAPS 3, que é para transtornos mentais persistentes e severos, a gente chama, né? Que são para pessoas que, no geral, podem estar necessitando menos de questões relacionadas ao uso de drogas, por exemplo, né? Que aí vai ser mais lá depressões, esquizofrenias, transtornos ansiosos do tipo síndrome do pânico, ideação suicida ou comportamento suicida, e também outro transtorno afetivo bipolar, né? Que é algo que a gente também conversa, às vezes pessoa com deficiência que convive com outro transtorno mental, tudo isso pode acontecer, né? Também, e esses serviços, eles são serviços que foram sendo pensados para isso. Tem serviços móveis também, por exemplo, no centro da cidade ou regiões aqui mais ampliadas, a gente tem o consultório na rua, que é um serviço para atendimento a pessoas em situação de rua e vulnerabilidades, que faz o cuidado da saúde integral, né, física, todos os aspectos, mas também tem profissionais que são capacitados para atendimento em saúde mental, né? Então tem vários tipos de serviços. O centro de convivência onde eu trabalho, né, que tem uma coisa que é o centro de convivência da cultura, que fica lá na região do Cambuí, né? E uma outra coisa são os que a gente chama de séculos, né, que são serviços que a gente tem 7 na cidade toda, né, que estão desde o Distrito de Ouro Verde, a gente tem na região sul, que fica aqui mais perto do Swift, São Fernando, a gente tem lá na região do Boa Vista, no Dom Pedro, Souzas, né? Então temos várias regiões da cidade que que são lugares que são serviços de saúde, que oferecem atividades diversas, do tipo lazer, cultura, educação, pode ser arte, artesanato, comunicação, dança, atividade física, mas vão ter profissionais de saúde também trabalhando, e que tem essa capacidade que a gente está conversando, de identificar muitas vezes que alguém chega lá interessado em alguma atividade que pode ser artesanato, né? Mas dentro da atividade a gente tem uma percepção por essa pessoa, acho que para além disso, que pode estar fazendo muito bem para ela, tá aqui fazendo oficina de fuxico, tear, tricô, né? Ela também vai precisar de algum cuidado que seja para as questões que ela está lidando. Rodrigo, você está falando aí um pouquinho de outras atividades, né, que a pessoa possa estar fazendo aí, o artesanato, por exemplo. O que de interessante a gente tem de uma medicina aí alternativa, né? O que essas outras atividades elas podem nos apoiar, do tipo uma acupuntura, uma aromaterapia, ou um grupo de dança, uma atividade física. O que de fato essa medicina alternativa pode contribuir para esse aspecto da saúde mental? Ai, que importante você perguntar sobre isso, né? Hoje em dia, na política nacional do SUS, a gente já tem o que a gente chama das PICs ou PNPICs, né? Que são práticas integrativas e complementares em saúde, que envolvem, acho que você foi dando vários exemplos, né, de práticas integrativas, né? Que envolve, por exemplo, acupuntura, yoga, atividades que são físicas, né, do tipo movimento vital expressivo, né, as atividades de convivência, né, como lá, o lugar que eu trabalho chama Tear das Artes, né, que a gente desenvolve, elas têm uma característica também, né, de serem complementares, mas elas têm uma dimensão da atividade de convivência, né, que aí vai trabalhar esses outros aspectos. A gente tem sim muitas possibilidades e sim tem um efeito muito sentido. E aí a parte do efeito sentido é a população dizendo que está funcionando, sabe? Tipo, está fazendo bem. Tem uma prática de acupuntura que se chama auriculoterapia. Você já ouviu falar? Já. Que ela é fantástica. Eu sou acupunturista. Ah, você é? Ah, então tô falando como expert. Depois você também fala daquilo que você percebe, né, na sua clínica, né, nas ações que você desenvolve. Mas a gente percebe muitas vezes que algumas pessoas, elas têm cuidados que funcionam com elas, que são muito mais práticos, digamos assim, né, do fazer do que do falar. Sabe essa história da pessoa ter que falar sempre, como é que é? Tem pessoas muitas vezes que demandam algum tipo de ação. Então as práticas integrativas,
elas são muito importantes, né? A gente trabalhar com os pontos de energia, os lugares da dor, né? Os meridianos, né? Que vão trazer aspectos, né? Que vão incidir da onde está a queixa da pessoa, né? Então, a auriculoterapia, que é a aplicação, né? Na orelha, gente, ela tem um efeito muito objetivo, assim, por exemplo, para alívio de tensão, sofrimento, estresse, né? Angústia. Por exemplo, o movimento vital expressivo que trabalha com o corpo, né? Ou o Lian Kun, que a gente tem muito aqui em Campinas, vários centros de saúde que são derivados, né? de práticas tradicionais, né? Orientais ou chinesas, enfim, da Sichuan, trabalham aspectos do corpo que muitas vezes essa nossa vida cotidiana, da gente ter responsabilidades ou compromissos, uma rotina muito apertada entre uma coisa e outra. Nós moramos numa cidadona, né, gente? Metrópole, né? Então, pra gente fazer qualquer coisa, a gente vai pro lugar, mas tem que ter o tempo que se desloca, né? As cobranças que tem pra gente estar nos nossos compromissos. Então, esses aspectos da gente poder entrar em contato, né, com dimensões do nosso corpo, com uma perspectiva, né, de um conhecimento acumulados, eu incentivo muito, porque muitas vezes tem pessoas, né, que podem, por exemplo, estar fazendo uso de alguma medicação, mas a entrada, por exemplo, da acupuntura, a prática da yoga, né, alguma atividade de convivência como artesanato, né, a pessoa entra música, faz com que ela passe a viver uma experiência na vida, né, ou no seu corpo que traz bem-estar, né, e que lembra da história da concorrência positiva? Então, o que faz com que a gente concorra para a vida ser mais interessante do que a gente achar que a gente não precisa viver, que a gente quer morrer, né? É justamente a gente ter graus de satisfação e bem-estar. E eu acho que, nesse sentido, são conhecimentos, muitos deles milenares, né? Sim. E que a gente, eu acho ainda que se beneficia muito pouco da potência que eles têm, mas eu acho que a gente tem melhorado o cenário, né? Quando a gente tem incluído na rede municipal, né? A gente poder ter atendimento de homeopata na rede, né? De atendimento de serviço, tem vários centros de saúde que tem serviço de especialidade, acupunturistas, né? E praticantes de outras práticas integrativas. Acho que isso só fortalece a gente enquanto pessoas, sociedade. Eu acho que independente dessa prática, desse caminho que você leva, aquela que te faz, né? Que você fala, que você traz aí, de proporcionar esse bem-estar, esse novo olhar sobre você, né, vai ser de suma importância aí nesse tratamento, não digo não só no tratamento, mas também, né, nessa sua visão de mundo que você tenha nesse momento de angústia e que pode ser aí um caminho que, né, seja bacana para você se redescobrir, né? Fechou. Rodrigo, estou muito feliz, adorei o bate-papo, gostei muito, espero vê-lo mais vezes aqui no Saúde Digital. Estou à disposição. Então, galera, compartilha, curte, deixa as suas sugestões de vídeo para o próximo bate-papo. E se tiver também alguma pergunta aqui para o Rodrigo, pode deixar aqui nos comentários que eu passo para ele poder responder para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Queria agradecer você, Luciana, né, pela condução e a forma como você nos deixa à vontade, eu, né, e outras pessoas que estiveram aqui, mas como você me deixou à vontade para poder falar desse tema. Obrigada. Caio, que está aqui no apoio, muito obrigado aqui, porque a magia não acontece sem a gente ter infraestrutura, né? Então, agradecer inclusive a Prefeitura Municipal de Campinas, né, pelo investimento, né, na ação dessa natureza de saúde digital, inclusive de produzir o podcast, porque é algo que amplia a nossa capacidade de conversa com a população, de ter conteúdo acessível. Sim. E olha do que a gente está falando aqui e do que vocês têm produzido. Então, parabéns novamente pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital, Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.